E aí, pessoal do Histórico Cursos, nosso terceiro vídeo aqui, né? Nossa saga aqui da história do Brasil. E você que vem acompanhando, você já viu, já tem um vídeo aí no canal, né? Que fala daquela fase do período pré-colonial. Temos um da cana-de-açúcar. Vimos o que substituiu a cana, né, professor? Foi a questão da pecuária colonial, né, dessa forma. E agora nós vamos ver aquela parte central. Quem assistiu à aula anterior viu que o gado se desenvolveu na região norte e nordeste e no sul do Brasil. E a parte central do Brasil ela ficou praticamente esquecida, vazia. E aí o que ocorreu, professor? Ocorreu o seguinte: partindo de São Vicente, expedições para procurar riqueza no interior do Brasil, procurar o que eu posso fazer para produzir dinheiro, né, professor, na região do interior do Brasil. E aí o que aconteceu? Surgiram expedições que receberam o nome de entradas e bandeiras, por isso que tem esse nomezinho aqui. Opa, esqueci de colocar aqui o pincelzinho da gente para a gente poder trabalhar. E tem aqui, ó, vamos falar sobre os bandeirantes aqui, né, professor? Esses cabras aqui, ó, que praticamente adentraram o Brasil. Eles começaram a explorar a região, né, do central do Brasil. E aí o que acontece? Eu tenho dois tipos de expedições. As entradas, tá aqui, ó. Deixar aqui certinho a canetinha, né? Eu tenho as entradas e eu tenho também as bandeiras. Professor, circula aí para nós aí. Circulo ela aqui, ó, tá? E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que eu tenho dois tipos de expedições. Qual a diferença de uma para outra? Eu já vi na parte de carreiras policiais, por exemplo, que eles já perguntaram a diferença de uma para outra. Professor, a diferença qual seria? Bom, enquanto as entradas eram oficiais, pertenciam ao governo português e não ultrapassavam o Tratado de Tordesilhas, já as bandeiras, elas ultrapassavam Tordesilhas. E aí, professor, eles não respeitavam, não. E aí o que acontece? Acontece o seguinte: eles começaram a ir para o interior do Brasil, partindo de onde, professor? De São Vicente, que estava falida. Lembra quando você estuda capitanias hereditárias? Eu só tinha dois tipos, né? Ou duas capitanias que prosperaram, São Vicente e Pernambuco? Pois é. Só que com a queda da cana-de-açúcar, São Vicente entra em falência. E aí eles começam a procurar uma nova fórmula para poder ganhar dinheiro. A fórmula é essa aqui, ó: as entradas e as bandeiras. E aí o que deu ponto inicial em tudo aqui, professor, foi o chamado ciclo da preação. Ciclo do que, professor? Para prender, escravizar indígenas. Já que São Vicente estava falida, ela estava sem dinheiro, ela não tinha dinheiro para comprar escravizados africanos. Então, eles começaram a ir para a floresta para prender os indígenas. Por quê, professor? Porque é de graça, eu vou lá, não preciso pagar nada, eu escravizo, ainda vendo e ganho dinheiro com eles. Tá? Então, esse foi o primeiro tipo, né, de expedição de entradas e bandeiras. O segundo tipo, que é aquele que a gente sempre estuda nos livros, atrás de quê, professor? Atrás de ouro e pedras preciosas, que é o chamado ciclo da prospecção. Prospectar é procurar, né? E aí o que acontece? Eu tenho um terceiro tipo, que esse que você tem que ter mais atenção na sua prova, que é o chamado sertanismo de contrato. Bandeirantes eram contratados pelo governo português para ir para os sertões, principalmente para destruir quilombos. Foi o caso do Quilombo dos Palmares, né? Entra aí a figura, né, daquele famosíssimo bandeirante chamado Domingos Jorge Velho. Professor, tem mais gente envolvida aí, não tem? Tem, mas só que aqui é uma mini aula. A gente só está dando aquela, né? Aquela base para você, para quando você começar a estudar com força, você lembrar que o que eram entradas e bandeiras, que eu tenho três tipos, né, professor, de entradas e bandeiras, e o que aconteceu? Como essas expedições começaram a ir para o interior do Brasil, elas ajudaram também na formação do quê? Da formação do território brasileiro. Olha ele aqui, ó. E é, professor, é. Antes, eu vou aproveitar esse desenho, tinha
um tratado que cortava o Brasil assim. Estão lembrados? Pois é, o Tratado de Tordesilhas. Com os bandeirantes, esse tratado aí, ele foi o quê, professor? Ele foi suspenso, ele foi anulado e foi assinado um novo documento em 1750. E esse documento, que está lá na nossa aula completa, que você quer saber o nome, eu sei que você vai pesquisar depois aí no Google, né? Ele vai eliminar aquela linha ali e vai fazer com que o contorno do Brasil, a configuração do mapa do Brasil seja muito semelhante a essa que nós conhecemos hoje. Professor, quer dizer então que foram com os bandeirantes que o Tratado de Tordesilhas praticamente deixa de existir? Eles deram o pontapé inicial para isso, mas só que aí serão assinados vários outros tratados até chegar na configuração do Brasil hoje, tá certo? Começa com Tordesilhas e lá na frente, né, professor? Nós vamos ter o Tratado de El Pardo, depois, lá mais um bocadinho, né? Eu vou ter o Tratado de Petrópolis, tá certo? Então serão tratados que nós vamos analisar em aula aqui também. Outra coisa, professor, foi por conta, né, de tanto ir para o interior, que aí sim. Ah, professor, a teimosia do povo, né, professor? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Professor, eu não lembro desse ditado, não, ditado de velho, né? É, dessa época aqui do século XVII. E aí o que aconteceu? De tanto procurar, de tanto procurar, de tanto procurar, encontra-se ouro no interior do Brasil. Ou seja, o ciclo da mineração no século XVIII só foi possível por causa das entradas e das bandeiras. Não entendi, professor. Pronto. Na sua prova, primeiro tem que vir entradas e bandeiras e só depois pode vir ciclo da mineração. Se eles trocarem a posição, já está automaticamente errada a questão que você vai analisar. Certo? Primeiro entradas e bandeiras e depois mineração. Professor, começa então um novo ciclo no Brasil e a última coisa que a gente vai debater aqui é aquela ideia que os bandeirantes eram ricos milionários. Poucos ficaram. Domingo Jorge Velho foi um deles. Foi, professor? Raposo Tavares foi outro, tá certo? Então veja bem. Bandeirante, como tem aqui, ó. Todo mundo tinha a visão do bandeirante que nem esse cara que tá no cavalo aí, ó, com uma armadura bonita em cima do cara. Vamos lá, prender os índios, pegar ouro. O cara chega a estar dourado aqui, né, professor? É. Mas não. O bandeirante era um cara que andava descalço, ele era rústico pra caramba, professor. Ele era aqueles caras duros, né, professor? E o negócio era. Por quê, professor? Muitas dessas expedições, você imagina, hoje, quando você que está do outro lado vai fazer uma trilha, você sai de manhã e volta de tarde, você está morto. Passou o bagaço. Você imagina esses caras aqui que caminhavam o Brasil inteirinho fazendo essa mesma trilha que vocês fazem hoje, que é daqui para ali, eles faziam com milhares de quilômetros. Professor, o senhor pode traduzir esses milhares de quilômetros? Posso. O de Domingo Jorge Velho mesmo demorou 7 anos. Imagine você fazendo uma trilha há 7 anos. O professor tinha morrido, já eu sei, né? Mas como você não morreu, você vai estudar para passar no concurso, passar e tal, e vai continuar estudando aqui com o professor, tá certo? Então, aquela visão, né, do bandeirante estudado, muitos eram analfabetos, tá certo? Mas eles começaram a fazer essa trilha para o interior, para o sertão ou para os sertões do Brasil. E aí começa um novo ciclo, que vai ser justamente o ciclo da mineração. Quando é que eu vou ver isso, professor? No nosso próximo encontro. Qual é a regrinha, gente? Like. Dá o like. Dê o like. Tem material novo aí, tá? Toda semana o professor vai estar postando 1 ou 2 vídeos aqui para você poder ficar aqui, ó, estudando, estudando, estudando. E depois eu quero que você coloque aqui embaixo também, professor, o material aí, ó, me ajudou bastante na minha aprovação. Tá certo? Um abraço, até o próximo encontro.